de Cristo Jesus. A paz do Senhor, igreja. Aqui quem vos fala é o pastor Francisco. Estamos mais uma vez aqui, nesse dia que se faz hoje, na presença do Senhor, para adorá-lo, exaltá-lo e bendizer na beleza da sua santidade. Glórias seja dada a Deus. Igreja, compartilhe esses vídeos, essas ministrações da palavra, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Se inscreva no meu canal no YouTube, deixe lá o seu joinha, o seu gostei. Isso fortalece o canal e mais pessoas serão alcançadas pelo poderoso poder da palavra de Jesus. Nesse momento quero fazer uns momentinhos de oração. Vamos estar somando a nossa fé para que Deus, por sua vez, possa nos abençoar. A oração é o veículo pelo qual eu e você podemos falar com Deus. Amém? Oramos, pois, a Deus. Eterno Deus, eterno Pai. Ó Deus grande, ó Deus tremendo, ó Deus santo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, neste momento nós invocamos o Teu nome em nosso meio. O Senhor disse: onde houvesse 2 ou 3 pessoas reunidas em Teu nome, ali o Senhor se fazeria presente. E eu estou aqui ao vivo, Senhor, pelo Face, pelo YouTube, simultaneamente e também através dos compartilhamentos, pelas redes sociais, pelas plataformas. Ó Deus, vá ao encontro desta pessoa que se faz aí na sua casa, no seu apartamento, na sua residência, no seu local de trabalho, muitas das vezes em um coletivo, ou em qualquer outro lugar desta terra, pois estou ao vivo para o Brasil e o mundo. Ó Deus, alcance essas pessoas agora. Vá ao encontro dessas pessoas agora. E de encontro a toda essa situação que se faz na vida desta pessoa. Vai quebrando, Pai, todo esse mal, toda essa desavença, esse mal entendido. O Teu sangue, Jesus, repreende todo o agir do demônio, das maldições, do diabo, do Satanás. Todo mal vai ser desfeito agora, pelo poder que há na oração, no poder que há na oração de um justo, no poder que há no sangue carmesim de Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus te visita agora. E todo mal vai perdendo as forças, vai batendo em retirada, em função do poder de Jesus. Ó Deus, vai nos dando saúde, Senhor, nesse dia que se faz hoje. Nos encha com as virtudes que vêm do céu. Aleluia. Visita, Pai, as vidas dos casais, as vidas da família, essa vida sentimental. Entra com a Tua restauração. Aleluia. É poder de Deus na nossa vida agora. Ó Deus, vá de encontro, Senhor, à dispensa dessa pessoa que está aí vazia, precisando do alimento. Abre portas de emprego, Pai. Faça surgir, Senhor, uma forma, um meio, pelo qual essa pessoa consiga trazer o sustento para dentro da sua casa, para dentro da sua residência. Há poder, Senhor, no sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, libera agora as causas na justiça. Ó Deus, vai deliberando, Senhor, essas bênçãos sobre a vida dos Teus servos, sobre a vida das Tuas servas. Glória a Deus, glórias a Jesus Cristo. Ó Deus, vai tirando, vai removendo os embaraços, as pedras de tropeço. O Senhor é apto, o Senhor é especialista em resolver problemas que são insolúveis, que aos olhos humanos não existe solução, não existe uma forma, uma maneira de resolver. Mas eis que o Deus dos impossíveis, Ele resolve toda a causa, toda a situação. Muitas das vezes você não vê saída, está no fundo do poço. Cristo Jesus, com as suas mãos estendidas, te remove, tira desta situação, tira você do meio desta pessoas ruins e más que te influenciam a fazer aquilo que desagrada a Deus. Ó Deus, vai visitando agora, Senhor, essas pessoas. Visita, Pai, e vai trazendo à luz a vida dessa pessoa. Todos os comichões, todas as raízes malignas, toda a rapina. O sangue de Cristo queima na sua vida. A mão poderosa do Senhor arranca, remove isso de dentro de você. E o Senhor Deus implanta a verdade. O Senhor implanta a sã doutrina dentro do seu coração. Para que você possa receber as dádivas de Deus. Para que você possa receber a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus,
Nesta hora, eu faço novamente uso do teu sangue, Jesus, repreendendo toda obra maligna e toda obra diabólica, seja no mundo físico ou no mundo espiritual. O teu sangue, Jesus, repreende, Senhor, essa bala perdida, esse sequestro, esse roubo, esse furto. Isso, Pai, que ia se processar na vida desta pessoa. Mas o Senhor Jesus foi lá na frente e desfez esse mal. Jogou por terra esses planos que o diabo tinha para com a minha vida e para com a sua vida. O Senhor Jesus repreendeu a fúria do diabo. Em nome de Cristo Jesus, todo mal saia para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Deus é poderoso, igreja. Pegue sua Bíblia, estarei pegando a minha aqui. O nosso exemplar das Escrituras Sagradas. Já estou de posse da minha. Deus tem uma palavra para mim e uma palavra para você. Amém? Vamos no livro do Evangelho, escreveu São João. Amém? Capítulo 1, verso 14 apenas. Louvado seja Deus. Diz assim a Sagrada Escritura. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eita Deus! Segunda vez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A terceira vez, para fechar com chave de vitória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eita Jesus, isso é Deus. Fecha sua Bíblia, pode tomar o seu assento, glorificando, exaltando e bendizendo o nome santo e poderoso de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Deus seja a honra, a glória, o poder e a majestade. Louvado seja Deus. Igreja do Deus vivo. A Bíblia diz que Deus Pai amou o mundo de tal forma. Não o mundo, mas nós que estamos no mundo. Os dele, os escolhidos. E deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus, por sua vez, ele veio e implantou a graça, que significa favor imerecido. Por mais que eu e você façamos, não é por mérito, mas é pela graça de Deus. Mas lembrando que nós temos que ter os frutos. A fé sem obras é morta. E o homem sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé não é apenas no acreditar, mas também os frutos. Frutos do arrependimento, frutos esses do temor a Deus, frutos esses de gerar em nossos corações o amor para com o nosso próximo. Não o amor de ir para a cama, mas aquele amor no sentido de respeito, no sentido de ajudar, no sentido de ensinar. Igreja, a palavra de Deus, ela é a verdade. Muitos já quiseram camuflar, adulterar, prostituir o Evangelho de Deus. Mas o Evangelho de Deus em sua totalidade, ele é puro, ele é santo. Ele é o nosso GPS, em outras palavras, que nos conduz para o céu. Convém que eu e você examinemos, pois, a Bíblia, as Escrituras, porque nela se faz contido o caminho da vida eterna. Igreja de Deus, quando o Senhor Jesus implantou esta graça, cheia da verdade, ele trouxe um novo tempo. Ele trouxe uma nova aliança, porque até então se fazia a lei que Deus dara a Moisés. E nós bem sabemos que na lei, quem pecasse, morria. Porque a lei era muito dura em função dos corações daquelas pessoas que eram muito duros. Na época da lei, era olho por olho, era dente por dente. Era difícil. Não existia amor. Era difícil você achar em alguém o amor. Porque eles eram muito duros de coração.
Havia muita rivalidade, disputa entre eles. Isso é tão verdade que Deus, quando estava com o povo lá no deserto, disse, o próprio Deus falou, esse povo é de dura servir, murmura muito, reclama muito. E Deus, por sua vez, não gosta disso. Isso desagrada a Deus. Nós temos que glorificar a Deus em meio à prova, em meio à luta. E deixa que Deus resolve, porque Deus está vendo tudo. Inclusive o nosso comportamento em meio às lutas, em meio às adversidades. Assim se fez com Jó, quando ele estava em toda aquela situação ruim para ele. E Deus, por sua vez, permitiu ele na prova, para que ele depois viesse a ser aprovado e recebesse tudo em dobro, como se faz escrito no capítulo 42, no livro de Jó. Igreja do Senhor. E Jesus implantando esta graça. Algo maravilhoso. Trazendo a redenção. Trazendo o amor de Deus. Porque até então a lei era para trazer o amor. Era para trazer a comunhão. Porque vieram interrogar Jesus acerca disso. O que ensina a lei? O que ensina os profetas? Indagando a Jesus para tentar pegar ele em palavra. E Jesus, sendo ele a palavra, o verbo se fez carne. Jesus disse, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo, porque assim é a lei. E os profetas ensinaram isso. São preceitos, são as ordenanças de Deus. Ali os fariseus, os saduceus, os herodianos, ficaram perplexos com a sabedoria que Cristo tinha e tem. Porque ele era a palavra. Ele é a palavra. Ele é o verbo. Igreja, eu quero abrir um parêntese aqui. Não é porque nós estamos no tempo da graça que nós temos legalidade de se vestir como a gente quer, desagradando a Deus. Não é porque nós estamos no tempo da graça que nós temos a liberdade de pensar e fazer o que a gente quer. Ficar à revelia. Não, igreja de Deus, igreja do Senhor. A graça, ela é muito mais severa do que a lei. Porque na lei tinha que se consumir o ato. Por exemplo, o adultério. Teriam que ser fregados. Teriam que ter provas. Teria que consumir o ato. Já Cristo disse que na graça, se um homem ou uma mulher, ao menos pensar, já cometeu o adultério. Já cometeu o pecado. Então vejam como que a graça ela é muito mais severa do que a lei. Na lei, como já disse anteriormente, tinha que consumir. Já na graça, só em pensar, você já cometeu o pecado. Você já cometeu o adultério. E isso se faz em diversas vertentes na vida do ser humano. Conforme nós nos aproximamos mais de Deus, mais Deus ele exige de mim e de você. Porque Deus é santo em sua totalidade. Jesus ele é santo em sua totalidade. E o Espírito Santo de Deus é santo em sua totalidade. Em Deus, igreja, não existe treva. Não existe mancha. Não existe raiva, ódio. Deus é amor e é justiça. Ele age segundo o seu amor e sua justiça. Deus não pode ser amor se antes não for justiça. E Deus não pode ser justiça se antes ele não for amor. Deus é amor. E a base do seu trono, os alicerces, é a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Digo isso, igreja, porque já conheci diversos irmãos que diziam, nós estamos no tempo da graça. Como se a graça te desse legalidade de fazer o que você quiser. Como se a graça te desse a liberdade de fazer o que você bem entende. Sendo, igreja, que a graça ela é justa. A graça veio para nos aproximar de Deus. Para isso é necessário o arrependimento. Para isso é necessário o temor. Para isso é necessário nós nos esforçar na palavra de Deus. Nos esforçar na verdade. Lembrando que onde não tem verdade, tem mentira. E onde não tem doutrina, tem mundanismo. O caminho ele é estreito para que você consiga passar na porta que é apertada lá na frente.
É necessário abandonar a prostituição, a fornicação, o adultério, as roupas mundanas, as bebidas, as drogas, os vícios, a jogatina, a fofoca, a calúnia, a difamação. Igreja, existem diversas vertentes que conduzem a pessoa à condenação. E todavia o Senhor Jesus nos convida, porque Jesus ele é educado, nos convida a andar na sua luz, andar na sua graça. Lembrando, igreja, que a graça está ao nosso dispor. A porta da graça, ela está aberta. Ela irá se fechar um dia, no retorno, no regresso, na volta de Jesus. Seja, pois, inteligente, seja esperto, escapa-te pela tua vida, para que você possa receber das dádivas de Deus, as bênçãos de Deus. Porque Deus quer usar de misericórdia. Deus quer usar a sua graça, favor imerecido. Lembrando, igreja, que nós temos que nos esforçar. Porque desde o tempo antigo até os dias de hoje, pode examinar as Escrituras. Todos os homens e mulheres de Deus, eles se esforçaram na obra de Deus. Muitos deram até mesmo a sua vida em prol do Evangelho. Essas Escrituras que nós lemos agora, homens deram a vida para levar o Evangelho a outras nações, para escrever esses textos a qual nós lemos. Foram homens que escreveram, sim, mas cheios do Espírito Santo. Inspiração divina veio da parte de Deus para nos dar um norte, para nos dar uma direção. A palavra de Deus, ela é atualizadíssima, ela é forte, ela é eficiente, ela é eficaz. Se nós crermos na palavra, nos moldar nos moldes da palavra, as potentes mãos do Senhor irá trabalhar ao nosso favor. E essa verdade, igreja, que Cristo trouxe, juntamente com a graça, veio também a doutrina, a sã doutrina, a doutrina de Cristo. Ela se encaixa na verdade e na graça. É um conjunto. Nós bem sabemos que o homem de Deus, ele não pode fazer uso do short, ficar sem camisa, usar camiseta regata. O homem de Deus, ele não pode andar com cabelo comprido, grande, barba grande. É sempre cabelo bem cortado, barba feita. O homem de Deus não fica frequentando estádio de futebol, academia, praia. Não se alimenta com carne suína. A mulher também não. Deus, em sua palavra, nos ensina a não comer, se afastar da carne de porco. Igreja, é necessário essas libertações para que a graça, a verdade de Deus possa fazer presente na minha vida e na sua vida. Igreja, e essas libertações também cabem na mulher. A mulher não pode usar a calça. A calça desagrada a Deus. A mulher precisa usar sim a saia, o vestido, para baixo do joelho. Ser jardim fechado para Deus. Porque com a mulher casada, ou até mesmo solteira, vai mostrar o seu corpo para um outro homem que não seja o dela. Isso também cabe ao homem. Igreja, é necessário se libertar das coisas mundanas que desagrada a Deus. Lembrando que na palavra de Deus diz da seguinte forma: aquele que tiver amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Se faz escrito na santa palavra. É necessário a separação, desviar dessas coisas ruins que desagradam a Deus. Lembrando, igreja, se você não aceita a verdade, se você não aceita a doutrina, a graça de Deus não se faz presente na sua vida. Deus, ele é verdade. Deus, ele tem prazer naquele que vive na doutrina dele. Se você não aceita a verdade, se você não aceita a sã doutrina, você não tem parte com Deus Todo-Poderoso. Essa é uma grande verdade, igreja. O Senhor Deus em sua palavra diz: todo aquele que me honrar, eu vou honrar essa pessoa. Agora, todo aquele que me desprezar, eu também irei desprezar essa pessoa. Você vê que Deus não mede palavras. Deus, ele fala de forma abrangente, de forma transparente. É sim, sim, ou não, não. O que for além disso é de procedência maligna, diabólica. Igreja, a mulher de Deus,
Ela não pode nem cortar e nem pintar o cabelo. O cabelo da mulher é o véu. É o mistério profundo que Deus tem com a mulher. A glória da mulher está em seu cabelo. Então ela não deve nem pintar e nem cortar. E nós bem sabemos que Deus abomina. Isso desagrada a Deus. Isso cria separação. O uso do brinco, do batom, o esmalte, as pinturas em gerais, os cosméticos em geral. Isso é vaidade. Foi o inimigo das nossas almas que implantou isso na terra para criar uma divisão, para te afastar de Deus. E nós bem sabemos que existem homens tão vaidosos como mulheres. E isso, igreja, desagrada a Deus. Como que o Espírito Santo do Senhor vai habitar numa pessoa que faz uso de tais coisas? Por isso, igreja, se eu for pedir uma oração, se eu for pedir um conselho, se eu for pedir para alguém colocar as mãos na minha cabeça, tem que ser de Deus, tem que ser liberto. Porque se não for de tal modo, essa pessoa precisa de um conserto com Deus. Precisa se libertar. E libertações essas que não é apenas no exterior, também no seu interior. Porque Deus não vê conforme a ótica dos homens. Deus não nos vê apenas por fora. Deus nos vê por dentro. É aí que muitos serão pegos. Porque se libertar das vestes é fácil. Quero ver se libertar do seu interior. Tirar as raízes de amargura. Tirar o ódio, o rancor, sentimentos de vingança. Sentimentos facciosos. Isso vai pegar muita gente no que se diz respeito à salvação e vida eterna. Existem doenças, igreja, que é na alma. E Deus, Ele é apto. Deus é especialista em tirar mágoas, rancores, sentimentos ruins. A poderosa mão de Deus remove isso de dentro de você. Lá no livro de Hebreus diz que se você não tirar a raiz de amargura do seu interior, a pessoa fica impossibilitado de receber a graça de Deus. E você quer saber se essa pessoa tem essa raiz maligna? É quando o negócio estreita para essa pessoa. Quando o negócio fica difícil para essa pessoa. Aquela raiz se torna uma árvore. A pessoa começa a falar palavrão. A pessoa volta para as bebidas, volta para as drogas. O que ela fazia de ruim antes, agora ela faz dobrado. É a mesma coisa que acontece com aquele que vem para a presença de Deus. Ou aquela. Vem, começa a caminhar com Jesus e depois abandona. Volta para o mundo. As escrituras diz que o estado daquela pessoa se torna bem pior do que era antes. As escrituras diz que volta 7 espíritos, 7 demônios para a vida daquela pessoa. E o estado dela, que era ruim, se torna pior do que era antes. Porque a casa está vazia. A pessoa se esvaziou de Deus. Então o estado daquela pessoa vai só piorando. Se antes fazia uma coisa errada, agora faz 7, 10, 30 coisas erradas. Ficou desprovida da graça. Ficou desprovido do amor de Deus. Igreja, o inimigo das nossas almas, ele não pode fazer nada contra Deus Pai Todo-Poderoso. Não pode fazer nada contra o Senhor Jesus Cristo. Não pode fazer nada contra o Espírito Santo. Não pode fazer nada contra os santos anjos. E não pode fazer nada para aquele que tem Jesus. Para aquele que o nome está enrolado nos céus, escrito no livro da vida. Que nós temos a proteção do céu, a proteção divina. Já aqueles que estão desprovidos da graça, já esses e aqueles que estão desprovidos do amor de Deus, se esvaziaram de Deus. São vítimas fáceis na mão do inimigo das nossas almas. Se não tiver alguém orando, intercedendo, alguém buscando por esta pessoa, se torna uma vítima fácil na mão do inimigo das nossas almas. Por isso que é importante buscar, orar, jejuar, pregar, louvar, fazer as coisas para Deus por amor, para que Deus possa usar de misericórdia, derramar o seu amor sobre as nossas vidas, para que a gente tenha esse revestimento espiritual, para que Deus, por sua vez, possa nos brindar com o Espírito Santo da verdade. Amém? Eu poderia me demorar mais, mas estarei ao vivo, às 18 horas, desse dia que se faz hoje. Terceiro dia da campanha, igreja, à noite. Quebra de maldição. Onde todo mal, se houver na minha vida e na sua vida,
será despedaçado, será esfacelado, será desfeito pelo poder que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nesse momento eu quero fazer uma oração, quero somar a minha fé com a sua fé, e Deus, por sua vez, começará a deliberar as bênçãos, os milagres, as libertações. Ei, muitas das vezes você pode pensar, não tenho força em mim. Ele tem todo o poder de fazer na minha e na sua vida. E nós bem sabemos que todo aquele que vem até Jesus, de forma alguma essa pessoa sai com as mãos vazias. E o que nós pregamos agora aqui foi a verdade, foi a graça, foi a sã doutrina. Nós trouxemos a luz de Deus para nossas vidas. E aonde a luz chega, as trevas, as coisas ruins se dissipam, vão embora, não suportam a verdade, não suportam a sã doutrina. Partem em retirada, em função do poder de Deus. A graça de Deus invadiu a minha vida, invadiu a sua vida. E o nome do Senhor, mais uma vez, foi engrandecido. Aleluia. Vou pegar aqui o azeite. É maravilhoso pregar a palavra de Deus. Tremendo. Igreja, azeite que eu estou usando foi consagrado a Deus. 3 sábados no monte. Olha como já está. Vamos orar agora. Quando estiver orando, feche seus olhos. Eleve seu pensamento ao mais alto e sublime trono para falar com Deus. Não adianta falar com B, com C ou com D. Fale com Deus. Ele vai resolver o seu problema. Deus, ele tem a solução. Ele tem aquela peça certinha para essa situação que você está precisando. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, eterno Pai. Ó Deus grande, ó Deus tremendo, ó Deus santo. Ó Deus maravilhoso. Eu busco agora, eu oro agora ao Deus do profeta Daniel. Eu oro agora ao Deus do profeta Elias. Eu oro agora ao Deus do profeta Eliseu. Ó Deus, levanta as tuas mãos sobre a minha vida, Pai. Levanta as tuas mãos, Pai, sobre a vida deste ouvinte da tua palavra. Esse irmão, essa irmã, que está aqui, Senhor, me acompanhando, Senhor, por essas plataformas, por essas redes sociais. Ela quer, ela almeja algo da tua parte, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja surpreendendo essas pessoas, esses ouvintes que se encontram, Senhor, espalhados por toda esta terra. E ficará essas mensagens, ficará, Senhor, essas orações disponíveis nas plataformas para a posteridade. Ó Deus, todo aquele que orar comigo, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa. Implante a tua verdade, implante a tua sã doutrina. O mal vai partir em retirada, em função do poder de Deus. Vai visitando agora, Pai, essas pessoas. Vai dando saúde, Pai. Muitas das vezes a pessoa está até em casa, Senhor, doente, enfermo. Ó Deus, dá saúde, Pai, para essa pessoa. Visita essa pessoa. Derrama glória, Senhor, sobre essa pessoa. Virtude do céu. Aleluia. Ó Deus, trabalha agora na vida dos casais, na vida das famílias, conjugal, sentimental. Entra com a tua restauração. Remove, Senhor, os obstáculos. Remove, Senhor, toda essa fofoca, toda essa contenda dentro deste lar. O teu sangue, Jesus, quebra, Senhor, esse mal entendido. Visita, Pai, os presidiários. Ó Deus, liberta, Pai. Entra com alvará. Usa, Senhor, o juiz, a esposa, a mãe, o ente querido. Ora, Senhor, clama por ele, por ela que está lá, Senhor, na cadeia. Ó Deus, vai tirando, Pai. Vai libertando, Pai, essas pessoas que o Senhor tem propósito. Ó Deus, oro também pelos moradores de rua. Ó Deus, conforta, Pai. Traga de volta para a sua casa, para a sua residência. É em nome de Jesus. Ó Deus, oro por esses que também têm causas na justiça. Ó Deus, Tu é o Deus que pode mexer os papéis. Ó Deus, traga, Senhor, a existência, essa causa que já foi dada até mesmo por perdida. Dê essa causa, Senhor, a esse irmão, a essa irmã, para que o Teu nome venha a ser engrandecido, Pai, para a glória de Deus. Ó Deus, remove agora os sentimentos ruins de mágoa, de ira, de contenda dessa pessoa, Pai, que está aí no fundo do poço, em função de tantas palavras de peso. O diabo usou tantas pessoas contra ele, contra ela, com palavras, Senhor, que veio entristecer o coração dessa pessoa.
Ó Deus, nós bem sabemos que a tristeza, quando vem para a presença de Deus, ela salta de alegria. Eu peço que o Senhor comece a visitar essas pessoas que estão aí, Senhor, sendo afligidas pela fúria do diabo. Ó Deus, remove, Senhor, tira todo o agir das forças das trevas. Ó Deus, o inimigo das nossas almas, ele chegou, Senhor, a arquitetar, chegou até mesmo, Senhor, a esquadrinhar como seria a nossa derrota. Mas para isso foi manifestado, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, para desfazer todo o mal na minha vida e na vida desses que me vê e me ouvem através das plataformas. Todo mal, em nome de Cristo Jesus, saia. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para nunca mais voltar. Amém, amém e amém. Glórias seja dada a Deus. Amém, igreja do Senhor? Compareça à live às 18 horas, onde nós estaremos ali prestando um culto a Deus. E Deus começará a nos abençoar como Ele nos abençoou agora. A palavra de Deus, só ela já nos abençoa. Ainda tem as orações, tem os louvores. E é tremendo o agir de Deus na minha e na sua vida. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glórias